Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao Concurseiro 01 com a professora Drica. Hoje nós trabalharemos pontuação, que é um conteúdo bem interessante, em provas, né, em todas as bancas e dentro do Sebrasp, né, no modelo CESP, a gente sabe a cobrança deles na prova. E passando também para deixar aquele recadinho, né, para vocês estarem organizando o tempo de vocês, separando por conteúdos, por matérias, né, e fazendo um cronograma de estudos, para que você fique mais motivado, né. Nesse momento de estudo para uma aprovação, a gente não pode parar de estudar 15 dias, 30 dias, né. Então, pelo menos faz um cronograma, diário, e aí você vai ver como encaixar os conteúdos, né, as matérias. Às vezes pode dar até um diazinho de folga, mas, não estou fazendo nada, vou lá e vou dar uma estudada. Isso é muito interessante, né. Estudar a matéria, assistir às aulas, fazer mapas mentais e resolução de exercícios da sua banca. Então, vamos para a pontuação, né. Vocês sabem que existe a pontuação semântica e a pontuação sintática. A pontuação semântica sempre trabalhando com sentido, né, e a sintática, trabalhando com a ideia gramatical, a isso evocativa, uma oração subordinada adjetiva explicativa e assim por diante. Então, vamos para os nossos exercícios, né, Sebrasp, CESP e pontuação. Na questão número 1, né, nós temos um textinho maior, e a professora vai pegar os óculos, porque eu sempre me esqueço dos meus óculos, né? Lembrando que a palavra é pluralícia, como melhora, né? A questão número 1 fala assim, ó: para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e financeiros para realizar o projeto. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a infraestrutura de conhecimentos necessários para que a educação encontre raízes profundas em nossa sociedade, nos laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos. A coesão do texto será preservada se o primeiro ponto for substituído por vírgula seguida de letra minúscula, né. Então, vocês sabem que os elementos de coesão são aqueles, né, que separam as orações ou unem as orações. Então, ele diz que quando nós chegarmos aqui em observadas, né, deixa a professora colocar a canetinha aqui. Vamos colocar a vermelha. Então, aqui em observadas, ó, a gente colocaria uma vírgula e o A seria minúsculo. Então, ali, nós não poderíamos fazer isso, né. Claro que até nós poderíamos fazer assim, ó, 3 diretrizes devem ser observadas, ponto e vírgula, né. Então, se eu fizesse isso, né, que é essa ideia que eu vou falar sobre as diretrizes, então eu estou falando do mesmo assunto, né, e vou modificando, né, então a gente pode separar esses elementos ponto e vírgula e ali, né, aqui nesse momento a gente colocaria os 2 pontos, né. Colocaria os 2 pontos aqui e depois iria separando os elementos aqui por ponto e vírgula. Isso poderia ser feito, né, desde que eu colocasse a letra minúscula aqui, a letra minúscula aqui e a letra minúscula aqui. Então, os 2 pontos, porque eu iria explicar as 3 diretrizes, né, e depois separaria as 3, né, como ele separou a primeira, a segunda e a terceira, separando por ponto e vírgula. Claro que ficaria um período mais extenso, mas seria possível dentro, da gramática. Então, nesse caso, nós temos que dizer que a questão está incorreta, né, nós não manteríamos a coesão. Então, a possibilidade aqui seria os 2 pontos, né, e até modificar antes ali da segunda, né, no finalzinho da segunda, tirar esse ponto aqui e colocar um ponto e vírgula, esse aqui, um ponto e vírgula seria possível. Não é uma ideia, vamos dizer que não seria uma questão difícil, né. Questão número 2: conhecer a índole dos compradores para
a parte questões de preço, saber qual a melhor forma de apresentar, de distribuir e de reclamar o artigo. Isso aqui é do Fernando Pessoa, de um livro, né, Alguma Prosa. Então, vejam o que a banca observa. No texto, a expressão "a parte questões de preço", que vocês podem ver aqui, né, que essa expressão ficou entre vírgulas, né? Ele diz assim, ó: "Por estar isolada entre vírgulas, tem caráter explicativo, acessório, e por isso pode ser eliminada sem que haja alteração nas ideias do texto". Então, olhem só, vamos esquecer a ideia gramatical, vamos ver, já que eles trabalham com a ideia do texto, vamos ver se muda ou não. Olhem só, conhecer a índole dos compradores para saber qual a melhor forma de apresentar, de distribuir e de reclamar o artigo. Se nós fazemos dessa forma, nós estamos incluindo o preço do artigo. Então, se você tem uma visão, né, interpretativa da questão, a gente já sabe que, né, nós vamos ter alteração de ideia, porque eu vou conter, né, naquela numeração essa ideia do preço. E aqui ele quer dizer que, né, a melhor forma de apresentar, distribuir e reclamar o artigo, mas não levando em consideração, né, as questões de preço, do que eles estão vendendo. Então, só pelas ideias, a gente já poderia dizer que a questão está incorreta, né? Ela tem conhecer a índole dos compradores para nós estamos fazendo, né, uma ideia de elemento acessório realmente, né? Então, se você sabe que é um valor de explicação, se você sabe, né, que esse elemento fica entre vírgulas e você consegue a interpretação, ótimo. Mas essa questão daria para fazer só pela interpretação também. E por isso sabemos que a questão está incorreta. Na nossa questão número 3, Machado pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o que me encanta de forma mais particular é o fato de que ele estava o tempo todo pregando peças nos leitores e nele mesmo. Então, estamos falando de Machado de Assis, né? Um prodígio da sua época na literatura, né? Na forma, né? De escrever. Na pontuação, ele diz o seguinte: o isolamento, né, da expressão de forma mais particular, por meio de vírgulas, tornaria o trecho gramaticalmente incorreto. Então vamos lá, né? Ó. Machado pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o que me encanta, vírgula, ó, de forma mais particular, vírgula, é o fato. Porque, ó, mas o que me encanta é o fato de que ele estava o tempo todo. Então, uma forma da gente observar que aquilo que foi mandado colocar entre vírgulas, né, a gente torna um elemento acessório e que ele está fora do verbo, ó, o que me encanta, o que vai me encantar? É o fato de que ele estava, certo? Então eu vejo que aquilo ali é uma expressão que foi acrescentada, né? Então nós colocamos entre vírgulas. Quando ele diz que tornaria o trecho gramaticalmente incorreto, não é verdade, né? Porque o que acontece? Nós acabamos enfatizando, olhem só a leitura, mas o que me encanta, de forma mais particular, é o fato de que ele estava o tempo todo e assim por diante. Então vejam que, às vezes, também uma boa leitura, né, o respeito à pontuação naquele momento é uma coisa muito interessante. Então a professora também considera uma questão, né, de nível, médio para, né, para quem está estudando, molezinha com certeza. A nossa questão número 4, né, ali deu o gabarito como errada mesmo. Às vésperas do centenário de sua morte, Machado de Assis continua a ser uma presença inquietante. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, o emprego da vírgula no primeiro período do texto, antes de Machado de Assis, não tem
justificativa, gramatical. Eh, Se a gente fizer uma análise sintática, né, então nós sabemos aqui que o Machado de Assis vai ser o sujeito do continua, né. E esse às vésperas do centenário da sua morte, né, 29 de setembro de 1908, é uma ideia de adjunto adverbial deslocado, né, que está até com um número muito grande de palavras. Então que essa pontuação porque quando a gente tem um adjunto adverbial, que ele é muito extenso, né, tem 3, 4 palavras, a gente realmente deve separar, né, do sujeito para não acarretar uma dúvida, porque em muitos casos a gente pode ter problemas em identificar o sujeito. Então, como a gente sabe que é Machado de Assis o sujeito, que lá é um adjunto adverbial, eles estão dizendo que não tem justificativa gramatical. Tem, a justificativa é que eu tenho um adjunto adverbial de tempo deslocado, né. Então, ela é considerada incorreta. Eh a gente sabe que, pelo número de questões, né, do SEBRASP, a gente tem mais questões certas do que erradas. Eu sempre digo que numa prova aí de 120 questões, nós vamos ter 70, né, certas e 50 erradas. A professora procura colocar mais as incorretas para que vocês observem o erro, né, porque eu sempre digo, aquilo que está certo para quem estuda, nós temos praticamente certeza, né, e o grande problema surge, dentro das questões incorretas, ok? Vamos para a nossa questão de número 5. Só assim o Brasil poderá sair da situação paradoxal em que se encontra. As empresas precisam ampliar seus quadros de trabalhadores, mas não encontram pessoas preparadas entre milhões de desempregados. A inserção da vírgula após o termo assim mantém a correção gramatical do período. Existe o que nós chamamos de vírgulas enfáticas, né? Porque eu posso ler assim, né? Só assim o Brasil poderá, mas eu posso ler assim. Deixa eu colocar aqui. Só assim o Brasil poderá sair da situação paradoxal. Como o Brasil, né, ele é o sujeito, então esse elemento ali, só assim, ele pode ser separado por uma vírgula que nós chamamos de vírgula enfática, que, na verdade, quem está escrevendo que opta em colocar ou não. Então eles dizem: "Mantém a correção gramatical". Mantém sim, porque uma vírgula enfática, ela não vai acarretar uma incorreção. Então, questão correta. Na questão número 6, com o tempo, ele passou a julgar apenas crimes dolosos contra a vida, como homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. As vírgulas empregadas logo após homicídio e infanticídio isolam elementos de uma enumeração. Então, olhem só. ah, Ele passou a julgar apenas crimes dolosos contra a vida. Daí ele começa a dar exemplos, né, como homicídio, infanticídio. Então, realmente existe uma enumeração, né. E quando ele coloca o "e" ali, ele acaba fechando essa enumeração, né. Então ele trabalha com homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio, né. Se eu quisesse, que essa ideia de enumeração continuasse, eu colocaria homicídio, vírgula, infanticídio, vírgula, aborto, vírgula, instigação ao suicídio. Isso quer dizer que eu teria mais elementos, para colocar, né. Só a gente não faz, porque quando nós estamos escrevendo, a gente busca passar mais a ideia, né, do que ficar ali remoendo coisas, escrevendo demais, né. Hoje nós temos pouco tempo, então quanto mais sucinta eu for na escrita, apresentando um conteúdo maior, melhor é o escritor com certeza, tá. Então ele diz que é para elementos de uma enumeração, e isso é verdade, né, aqui está a enumeração. Se eu fosse fazer João, Maria, Antônio, Paulo e Ana, eu tenho que colocar entre esses elementos a vírgula. Então a questão é correta.
Muitas pessoas, criticam, né, o modelo do Sebrasp, né, que é o modelo CESP, e no momento que a gente começa a conhecer a banca, a fazer exercícios, eu sempre digo, né, aqui vocês têm 50% para acertar e 50% para errar. Alguns alunos meus, né, brincando, dizem que eles têm 51 para errar e 49 para acertar. Beleza, né, isso é aluno mesmo. Mas, né, eu acho muito mais fácil do que a gente pegar questões de múltiplas escolhas, onde você tem 5 itens, né, para considerar 4 como falsas e uma como correta ou ao contrário. Então eu hoje, né, particularmente, eu gosto muito, desse modelo de certo e errado. Claro que existe o problema deles estarem, né, você errou, além de você não marcar aquele ponto, você perde uma questão correta. É como se fosse um castigo, né, porque se você não tem certeza, não marca. Você não vai marcar o ponto, mas não vai perder uma questão correta. Então, está também nós trabalharmos a nossa mente para quando a gente não ter, né, se a gente não tiver certeza naquele momento, que a gente assuma isso e diga: "Eu vou deixar em branco". Uma questão aí de prova de 120 questões, a gente pode deixar em média aí 25 questões em branco, com certeza. E às vezes até a gente deixa mais e se acertar bastante, né, evitar os erros, a pontuação fica alta, né. O problema é quando a gente erra e aí vai perdendo ali os 2 pontos, né, um daqui você não fez e um daqui a banca vai nos punir. Então vamos para a questão de número 8. A penitenciária, segundo nota do Ministério da Justiça, possui infraestrutura e equipamentos de segurança de última geração, entre os quais aparelhos de raio-x e de coleta de impressão digital, detectores de metais e espectrômetros, aparelhos que identificam vestígios de drogas, armas e explosivos. O emprego do sinal de 2 pontos justifica-se por o introduzir uma enumeração de itens. Então nós temos aqui, né, ó, entre os quais, 2 pontos, né, então ele vai passar dali em diante a fazer uma enumeração. Então é como se ele fosse explicar, né, quais são esses equipamentos de segurança, né. Então, uma questão tranquila, né, a gente usa o 2 pontos quando alguém vai falar, quando a gente vai fazer uma enumeração, uma explicação, então realmente a questão é correta. A nossa questão número 9, a população, com toda a pertinência, cobra do setor público providências capazes de mitigar suas angústias, como o baixo crescimento da economia, o desemprego e a insegurança. Afinal, não há civilização, bem-estar e ambientes para negócios sem entendimento e justiça. Então vamos lá. O emprego da vírgula logo após economia e o emprego de vírgula logo após civilização, né, tem a mesma justificativa gramatical. Então vamos lá, primeiro é economia, né, o segundo aqui é civilização. Então estamos aqui, ó, não há civilização, bem-estar e ambiente, então nós estamos na numeração, né. Vamos ver lá a economia. Como o baixo crescimento da economia, vírgula, o desemprego e a segurança. Então a gente pode ver, ó, que aqui ele começa com o como, né. Então ele começa a fazer uma enumeração, o baixo crescimento da economia, o desemprego e a insegurança. Então nós estamos com a ideia de enumeração. Então os 2 elementos possuem a mesma justificativa gramatical. Questão de número 10. Considerado um dos mais obsoletos do país, o Código de Processo Penal, que entrou em vigor há mais de 6 décadas, está prestes a ser modernizado em um de seus pontos mais importantes. O trecho, que entrou em vigor há mais de 6 anos, está entre vírgulas por ser uma oração adjetiva explicativa. Então vamos lá. Para ser uma oração subordinada adjetiva, tem que começar com pronome relativo.
Quando é o que, a gente olha se o elemento anterior é masculino ou feminino, singular ou plural, e troca por o qual ou a qual. Então, vamos ver, o Código do Processo Penal, que. Então, esse elemento é singular e é masculino. Então, eu poderia trocar por o qual. Vou ver se vai dar certo. Considerado um dos mais obsoletos do país, o Código de Processo Penal, o qual entrou em vigor há mais de 6 anos, então eu tenho certeza que é um pronome relativo, esse que é um pronome relativo, então é uma oração subordinada adjetiva. Agora, a gente tem que sempre se lembrar de uma coisa muito interessante. A explicativa, ela apresenta vírgulas, a restritiva, não. Então, ele diz que é explicativa, como tem vírgula aqui depois do penal e vírgula aqui depois de 6 décadas, então isso é uma verdade, isso aqui é realmente uma oração adjetiva explicativa, né? Eu sempre chamo aqui a atenção que ela é subordinada, né? Porque nós temos as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais, né? Então, questão dada como correta. Eh, Quando nós estamos estudando, né, é muito interessante que, antes de tentar aprender o que é uma oração subordinada, a substantiva, objetiva, direta, é que você monte um esquema cerebral, né. Quais são as orações que nós temos lá na subordinação? Ah, nós temos as substantivas, adjetivas e adverbiais. Ah, quais são as substantivas? Ah, subjetiva, objetiva direta, indireta, predicativa, depois as adjetivas e adverbiais. Quando eu começo a entender esse esqueleto, eu guardei, eu já sei, aí eu passo a estudar cada elemento separadamente. Porque é muito difícil a gente ir lá estudar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, perdida, né, num mundo em que eu não entendo o que é oração, o que é subordinada, o que é substantiva, e aí confunde tudo e você não aprende com certeza. A nossa questão de número 11, ela começa assim. Quando, há cerca de 5 anos, chegou ao mercado brasileiro o primeiro modelo de carro bicombustível, que pode utilizar gasolina e álcool em qualquer proporção, ninguém apostava no seu êxito imediato, e muito menos na sua permanência no mercado por muito tempo. A vírgula, após biocombustível, isola a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, vamos fazer o mesmo processo da questão anterior, né? Cheguei aqui, bicombustível, via vírgula, né? Um carro bicombustível, então, eu posso trocar por o qual, vamos ver se vai dar certo. O primeiro modelo de carro bicombustível, o qual pode utilizar gasolina. Então, isso realmente é uma oração subordinada adjetiva. Para eu saber que é explicativo, o que eu faço? Tem vírgula antes do pronome relativo e precisa ter a vírgula na sua, né? Quando ela termina, que pode utilizar gasolina e álcool em qualquer proporção. Então, realmente, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, a questão precisa ser dada como correta. Rodrica, a banca tem esse hábito de cobrar as orações subordinadas adjetivas? Sim, porque elas são bem interessantes, né? Mantendo-se assim a diferença, essa tem vírgula, essa não tem vírgula, mas também precisamos estar presos à ideia, né? Porque a restritiva ela acaba causando a formação de 2 grupos, né? Os alunos que estudaram, né, passaram. Então, só os alunos que estudaram passaram, outros não, né? Porque são aqueles que não estudaram. Quando eu digo os alunos, vírgula, que estudaram, vírgula, passaram, eu estou dizendo que todos os alunos, né, que estudaram, eles passaram. Então, existe realmente uma diferença de ideias, né, entre as 2 orações. Se a vírgula não fizesse isso, né, então ela não teria sentido de existir. Algumas pessoas dizem, né: "Ah, eu coloco assim, do meu jeito", e não é bem assim do seu jeito, né. É muito importante a ideia gramatical e a importância do que você quer transmitir, né, ou seja, as ideias contidas no texto. Questão número 12. Segundo o ex-assessor especial de Lula, Frei Beto, que chegou recentemente de Cuba,
onde esteve com Raul Castro, de quem é amigo pessoal, os cubanos fazem sérias ressalvas ao processo chinês, exatamente por valorizar o crescimento econômico sem levar em conta o desenvolvimento social. O trecho, que chegou recentemente de Cuba, está entre vírgulas por tratar-se de oração subordinada adjetiva restritiva. Se a professora dissesse que isso está correto, seria um problemão, né? Porque nós estávamos falando já em 2 questões que quando nós temos vírgula, ela é explicativa e quando não tem vírgula, ela é restritiva. Então, quando ele diz que está entre vírgulas, né, e diz que ela é restritiva, está aqui o grande pecado, né, eh, na resolução do exercício, se você não souber que a restritiva não pode estar entre vírgulas, travessões, né, ou seja, ela precisa a explicativa ter uma pontuação, que não precisa ser exatamente só vírgula, e que as restritivas não podem apresentar. Toma uma aguinha aqui que a garganta vai secando rapidinho. Questão número 13. Os ganhos de eficiência da indústria brasileira têm uma característica nova. Seus benefícios estão sendo partilhados entre as empresas e os trabalhadores, cujos aumentos salariais, portanto, não pressionam os preços. O emprego de sinal de 2 pontos introduz uma enumeração de itens. Então, vejam só. Os ganhos de eficiência da indústria brasileira têm uma característica nova, ele vai explicar, né, se os benefícios estão sendo partilhados entre as empresas e os trabalhadores, ou seja, não há uma enumeração de item, há apenas, né, uma explicação, né, da ideia do que é essa característica nova. Então nós podemos considerar a questão realmente como incorreta. Questão número 14. A produtividade industrial, que se mede dividindo o volume da produção pelo número de trabalhadores, vem crescendo há bastante tempo. Mas, até recentemente, o crescimento era fruto da redução do nível de emprego. A oração, que se mede dividindo o volume da produção pelo número de trabalhadores, está entre vírgulas porque tem natureza restritiva. Vocês estão vendo o quanto a banca, né, ela trabalha com a ideia do adjetivo e a professora não estava mentindo, né, na sua observação. Então, quando ele diz, né, está entre vírgulas porque tem natureza restritiva, o que que nós já sabemos? Mentira, isso é incorreto. Restritiva não possui pontuação, ponto. Acredito que vocês não irão mais errar restritiva, né, adjetiva restritiva e nem adjetiva explicativa. No ano passado, questão número 15, a produção industrial cresceu 6%, enquanto o emprego aumentou 2,2% e o total de horas pagas pela indústria aumentou 1,8%. O emprego da vírgula, logo após passado, justifica por isolar o adjunto adverbial de tempo anteposto à oração principal. Então, assim, ó, não se assustem, né? Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial é um advérbio, né? E tempo, nós sabemos que é a caracterização, né, do horário, né? De você, numa ideia cronológica, se posicionar no tempo. Então, quando ele diz no ano passado, isso é uma adjunto adverbial. E vocês sabem que quem deve começar a oração é o sujeito, né? Então, a produção industrial cresceu. A produção industrial é o sujeito. Então, o que eu coloquei ali, que é essa ideia de tempo, deveria estar lá no final, né? Pagas pela indústria aumentou 1,8% no ano passado. Então, se eu coloco lá na posição correta, que é no final da oração, nós não precisaríamos, né, usar a pontuação. Como ela está ali no início, né, até para eu não misturar a ideia de quem é o sujeito passado ou a produção industrial. Então, a gente coloca a vírgula, né? Então, realmente é para destacar esse adjunto adverbial. Também observei assim, né, olhando as provas, né, que a gente de vez em quando abre uma prova aqui, abre uma prova ali,
Quando vocês estiverem fazendo exercícios de português, vocês podem pegar de qualquer cargo, né, porque o português é muito universal. "Ah, eu quero meu cargo, não achei nenhuma prova. Ah, só achei 2 provas, não vou exercitar mais". Não, português você pode abrir de outros cargos, né, português é muito atemporal, vocês podem pegar de qualquer época, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e fazer os exercícios que vocês estarão aprendendo. Claro que a gente também trabalha com as provas recentes para observar, né, o que a banca tem cobrado nos últimos tempos. Questão 16. As empresas ficaram mais eficientes e estão repartindo os ganhos com o trabalhador. E isso é muito bom, porque o aumento da renda alimenta a expansão da demanda doméstica, diz o assessor do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Júlio Sérgio Gomes de Almeida. O emprego da vírgula logo após industrial deve-se à necessidade de se isolar um vocativo subsequente. Então vamos lá. Eh, Se eu entender o que é o vocativo, né, porque o vocativo é um elemento dentro da análise sintática do período simples que nós usamos para chamar. Então: "Maria, vírgula, vem aqui. João, vírgula, preciso falar com você. Professor, não estou entendendo nada". Então, vocativo é a palavra que eu uso para chamar. Pode ser um nome, um apelido, até uma palavra feia, certo? Mas se a gente observar aqui em industrial, né, ó, para o desenvolvimento industrial, ele vai explicar quem é, né? Quem é? É o Júlio Sérgio Gomes de Almeida. Então, isso não é um vocativo, né? Isso é um aposto. Então, a questão tem que ser dada como incorreta. A, a vida de concurseiro não é fácil, mas com cada dia de estudo, existe uma progressão, acreditem nisso, né. "Ah, professora, eu estou sem tempo". Arranja aí 1 hora, 40 minutos, na hora do almoço, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, né. Dar desculpas é bem mais fácil, claro, mas organizem o tempo de vocês, que vocês vão observar, assim, em 3 meses, 6 meses, o quanto vocês cresceram, né, mesmo não utilizando tanto tempo assim. Claro que é muito bom quando você: "Ah, eu agora estou de férias, posso estudar. Ah, não estou trabalhando, posso estudar". Isso é ótimo, mas, se não é o caso, é organizar, né. Final de semana tenho mais tempo, estudo mais, um feriado, estudo mais, e assim por diante. Disciplina, se chama disciplina. Questão número 17. Apesar de alguns meses secos em algumas áreas e do excesso de chuvas em outras, o tempo, de modo geral, acabou contribuindo para uma produção satisfatória, confirmada em estados do Centro-Sul, onde mais de 60% das lavouras de verão já foram colhidas. A expressão, de modo geral, entre vírgulas, está entre vírgulas por tratar-se de aposto, né. Então, na verdade, né, o aposto ele é um elemento que pode ser enumerativo, ele pode ser especificador, ele pode ser explicativo, né, resumitivo, mas olhem só, o tempo, de que modo? De que maneira? De que jeito, né? Então, isso aqui nós estamos com uma ideia de adjunto adverbial e não de aposto, né? O tempo acabou contribuindo. Como? De que maneira? De modo geral. Então, é um adjunto adverbial e não um aposto. Quem fica muito preso à ideia que aposto é um elemento de explicação, no momento que a gente está lendo, a gente pode acabar se equivocando, né. Eh, Às vezes existe uma linha muito tênue entre o aposto, né, e o adjunto adverbial, essa partícula, né, que, ao nosso ver, parece que o aposto é só explicação. Então tomem bastante cuidado, né, quanto mais a gente exercita e observa isso, mais a gente vai ficando, né, eh, tendo coragem, vamos dizer assim, né, pra "Não, isso aqui está certo. Não, isso aqui está errado". Questão de número 18, o trecho.
Meu tio José Ribeiro, pai destas primas, foi o único de 5 irmãos, pai destas primas. É uma oração explicativa e por isso está separado por vírgula. Então vamos lá. Vocês dizem, né, que português é difícil. Então vamos lá, meus queridos. Eu quero que vocês me digam, ali está dizendo que é uma oração. Pai destas primas. Onde é que nós temos verbo? Ah, professora, pai é substantivo, destas é preposição, mas pronome demonstrativo, prima é substantivo, não tem verbo. E se não tem verbo, ela não é uma oração. Isso é apenas um aposto. Agora sim tem valor explicativo, né? Porque o meu tio José Ribeiro ele é pai destas primas. Então, a questão é incorreta, com certeza. Eu espero que vocês gostem, né, a gente tem pouco tempo para a resolução de exercícios, mas que vocês participem das aulas, né, assistam às aulas no momento e que até revisem depois se tiverem algum problema, mas que vocês não deixem de fazer isso. É muito importante ver como o professor pensa, né, e e tentar ver a diferença de: "Ah, eu penso como é que eu pensei na hora que eu fiz esse exercício? Olha só como a professora pensa. Ah, é mais fácil o jeito dela. Eu também acho. Então vamos lá. A questão número 19. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa para se apoderar de parte do ganho que que aquelas empresas oferem às suas custas. Caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, o sentido expresso no texto seria preservado. Então vamos lá, vou colocar a vírgula, tá? Por quê? Porque eu tenho um "que" ali, né, então vou colocar a vírgula. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores, vou colocar "os quais", né, ó, "os quais", tá? Então olhem só. Se eu troquei o "que" por "os quais", isso é uma oração subordinada, adjetiva, tem vírgulas, explicativa, né. Agora, se eu tirar, ela é restritiva. Então, se ela está sem, ela é uma restritiva. Se eu coloco, é uma explicativa. No momento que ele diz que o sentido expresso do texto, no trecho seria preservado, está aí a mentira. Eu posso colocar a vírgula. Eu transformo a restritiva em explicativa, mas eu iria alterar o sentido, a ideia do texto. Por isso que a questão está incorreta. E vocês podem ver que a banca martela nesse tipo de exercício. Nossa questão de número 20, a nossa última questão sobre pontuação. Fomos até lá e os índios fugiram em canoas. Seria mantida a correção gramatical do parágrafo caso fosse inserida uma vírgula após a oração "fomos até lá". Então vamos lá. Vou colocar vírgula aqui para vocês verem. Existe uma pontuação de vírgula, né, gramaticalmente falando, sintaticamente falando, que quando nós temos, orações unidas por "e", numa ideia aditiva, nós não colocamos vírgula. Porém, se esse "e" estiver trabalhando na adição de 2 orações, onde os sujeitos são diferentes, e olhem só, fomos até lá, sujeito oculto, nós. Os índios fugiram, sujeito, os índios. Olha o "e" aqui aditivo, né, fomos até lá e os índios fugiram. Então eu estou adicionando. Se eu tenho 2 estruturas que receberam esse elemento coesivo, que é o "e", aditivo, e os sujeitos são diferentes, eu coloco a vírgula para indicar, né, ó, toma cuidado, as pessoas que foram até lá não são as mesmas pessoas que fugiram. É diferente quando eu digo assim, ó, eu trabalho e estudo, então o sujeito é o mesmo. Aqui nós temos 2 sujeitos diferentes. Então, a correção gramatical seria mantida, sim, e na verdade,
Nesse caso, a meu ver e de muitos gramáticos, ela só seria correta possuindo a vírgula. Sem a vírgula, ela estaria incorreta, tá? Ela está incorreta. Então, para mim, para muitos gramáticos, vocês vão observar que eles pregam a ideia: adição com "e", sujeitos diferentes, vírgula obrigatória. Então, meus queridos, nós terminamos aqui o nosso conteúdo de pontuação. Agora vamos tomar uma aguinha, dar uma relaxadinha e daqui a pouco, 5 minutinhos, nós voltamos com o uso do hífen, né, uma coisa bem querida, bem meiga. Beijinho e até daqui a pouco. Bem-vindos ao Concurseiro 01 com a professora Drica, em língua portuguesa, né, para nós agora trabalharmos um conteúdo, assim, que é bem intrigante para as pessoas. A gente fala da reforma ortográfica como se tivesse sido ontem, né, mas nós já sabemos que nós temos décadas aí de tentativas da mudança e hoje já temos mais de 10 anos, né, da aprovação da nova ortografia. E acredito eu que quando a gente pensa em hífen, né, esse sinal tão importante, a gente tem que pensar uma coisa: nós já tínhamos dificuldades antes, em algumas palavras, muitas, né, palavras, grandes dificuldades. E com a mudança, isso causou ainda um mal-estar maior. Então, para vocês estudarem, né, o hífen,
Eu pesquisei no Sebrasp, uma ou outra questão ali falando mais do acordo, né, de algumas palavras interessantes, de alguns prefixos interessantes. Então é legal ir lá, né, pegar a matéria do hífen, dar uma estudadinha e fazer exercícios. Se você não achar muitos exercícios, faz até de outras bancas, né. E se você é um bom leitor, já conhece as regras, e aí isso fica muito mais fácil. Mas o hífen é realmente um conteúdo, hoje, né, a professora já vem se adaptando com a reforma ortográfica, vai se tornando mais fácil, mas eu compreendo que para muitas pessoas há uma certa dificuldade, tá. Então vamos fazer questões, né, no modelo CESP, né, com a nossa banca Sebrasp. Então olhem só, nossos grupos de bate-papo se movimentam o dia inteiro, com uma série de mensagens corriqueiras, memes, fofocas e, mais recentemente, mensagens de voz. No vocábulo destacado, né, que nós estamos aqui com bate-papo, o hífen permanece, pois é uma palavra composta por justaposição e o primeiro elemento é um verbo. Então, isso é verdade, né? Se nós temos uma palavra composta por justaposição e o primeiro elemento é um verbo, como porta-retrato, por exemplo, né, nós sabemos que o hífen permanece. Então, guarde isso aqui, ó. Uma palavra composta por justaposição. O que é justaposição? Eu junto 2 palavras sem mexer no radical, tá. E a primeira for um verbo, nós temos que usar o hífen. Então isso é uma verdade. Ok. Questão número 2. O uso do hífen para unir prefixos aos radicais das palavras, conforme as normas gramaticais estabelecidas pela língua portuguesa, continua a ser obrigatório, mesmo após as alterações introduzidas pelo Acordo Ortográfico de 2009, né? Então, isso não é, né, uma verdade, porque nós temos prefixos que perderam o hífen, existem outros prefixos que permaneceram. Eu vou dar um exemplo do que ganhou o hífen, por exemplo, micro-ondas, né, então a gente tem as vogais iguais, então micro é um prefixo, então a palavra micro-ondas não tinha prefixo, era tudo junto e ganhou um hífen, né. Nós temos palavras com um prefixo "es", por exemplo, como pré, como pró, que a gente permaneceu, não houve alteração. Então, isso é muito interessante, né. Então, quando eles dizem aqui que continua a ser obrigatório, mesmo após as alterações, não, se existem as alterações, eu tenho que me obrigar àquela alteração. E por isso a questão está incorreta. Eu observei, assim, capturando as questões que, em muitos casos, eles acabavam trazendo esse tipo de teoria, né, para as provas. Questão número 3. Devemos usar o hífen em palavras compostas quando o prefixo termina em uma vogal e o elemento seguinte começa com uma vogal diferente. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo que o prefixo termina numa vogal e o segundo elemento começa com uma vogal, diferente. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Alto, o prefixo, mais escola, tá? Então vamos seguir ali, ó. Termina em vogal, ok, e uma vogal diferente, ok. Ele está dizendo que devemos usar o hífen. Mentira. Se nós temos um prefixo terminando em vogal e o radical começa com uma vogal e as vogais são diferentes, nós vamos juntar. Nós temos que unir, né. Então a forma escrita correta dessa palavra é autoescola, tá. Então a questão é incorreta. Vogais diferentes, junta. Os opostos se atraem, os iguais vão se repelir, né. A história do micro-ondas são iguais, então vai separar, tá, e os diferentes vão se atrair. Então é uma coisa legal, isso não é uma questão difícil, né. Julgue o item, que se segue. Pós-acordo ortográfico de 2009, estabeleceu-se que se usa hífen em palavras que apresentam prefixo alto
quando a vogal do radical do segundo elemento é diferente da vogal final do prefixo. Assim, um exemplo correto é auto, estrada. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Ele diz, se usa hífen em palavras que apresentam prefixo alto, quando a vogal do radical do segundo elemento é diferente da vogal final do prefixo. Que é aquela história que a professora estava dizendo, né? Os diferentes vão se atrair. Até aí, tudo bem, tudo ótimo. Daí ele vai lá e diz assim, um exemplo correto é autoestrada. Não, não é correto. Porque o que vai acontecer? Para ser correto, então eu tenho autoestrada, tudo junto. Ó, vogal O de alto, mais estrada, vogal diferente. Então a questão está incorreta mesmo, né? Legal, né? Vai correto até aqui e quando chega aqui, descamba, como diz o pessoal. Questão número 5. Em o véu nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e a autonomia esportiva, as palavras destacadas estão escritas corretamente, né? Então, Paraolímpicos, autonomia já era assim mesmo, né? Então pode ser que surja uma dúvida aqui, né? Mas para quem conhece essas 2 palavras, elas realmente são escritas assim, né? E elas não possuem hífen, né? A palavra autonomia sempre foi assim, né? Então, e paraolímpicos também. Questão número 6. Na translineação. Ô professora, o que é isso? É quando a gente está escrevendo, né? Vamos falar sobre uma redação, por exemplo, você está escrevendo e aí, quando chegou lá no finalzinho da linha, não coube a palavra. Então, o que acontece? A gente coloca um hífenzinho e continua na linha de baixo, não é assim? Então tá. Agora, quando nós estamos usando uma palavra que ela tem hífen, vamos colocar assim, vice-governador, eu cheguei lá no vice e não cabe o hífen e o governador, né? Então eu vou fazer o quê? Vice, o hífen da translineação, e lá na outra linha eu vou colocar hífen, agora o hífen da palavra, e vou escrever governador. Então fica um lá avisando que a palavra foi separada e o outro aqui que a palavra possui hífen. Então vamos ver o que eles falam sobre translineação. O hífen deve iniciar a linha quando a translineação coincidir com o hífen da palavra na linha anterior, como em pré-história. Então é isso que está vendo, ó. Cheguei aqui, vamos dizer que eu escrevi pré, né? Não cabe. Então eu ponho o hífen aqui, chega aqui embaixo, eu ponho o hífen e escrevo história. Tá? Por isso que eles fizeram ali, ó, pré, o hífen, né? Daí a barrinha e aí o outro hífen história. Isso aqui precisa estar na linha anterior, né? Na linha posterior. E não, daí você não vai colocar a barrinha, claro, é só porque a gente usou ali e eles usaram na mesma linha. Então, isso é correto. Então, bastante cuidado na separação de sílabas de uma linha para outra. Isso é translineação, né? Transpor a linha, tá? Questão número 7. Acerca de aspectos gramaticais, julgue o item subsequente. No período, mas até a injustiça, como também o antidireito, isto é, a constituição de normas ilegítimas e sua imposição em sociedades mal organizadas, fazem parte do processo. A substituição de antidireito por antidireito, e que nesse caso aqui, como ficou separadinho assim, se ela tivesse hífen, ela teria outro hífen aqui, né? Faria o texto ficar em desacordo com a ortografia oficial vigente no Brasil. Então, olhem só, antidireito, hoje, a gente grafa tudo junto mesmo. Então, se eu separar e colocar um hífen, né, realmente vai cometer-se um erro, né? E aqui é interessante você saber, né, conhecer algumas palavras, né? Em muitos casos, nós não temos regras assim, né? Então, normalmente, quando você tem um prefixo, né, retira aquela ideia assim das vogais ou casos especiais, formando uma palavra,
né, por justaposição, normalmente eles vão se juntar, né, a não ser que seja verbo e aí vai ter o hífen. Então a gente segue mais ou menos isso aí. Fora do concurso, né, quando você tiver dúvida, né, pega um bom dicionário lá no Google e verifica para não estar escrevendo errado. É a melhor saída, tá. E aí você vai aprendendo sempre, né: "Ah, eu estou com dúvida nisso aqui", vou lá e vou prestar atenção. Nesse caso aqui, antedireito não poderia ter hífen, né, então ele diz assim: "Faria o texto ficar em desacordo". Ficaria mesmo, né. Então é errado, ele está dizendo que está em desacordo, então a questão está correta. É o errado que vira certo, né. Então, cuidado com essas brincadeirinhas, porque isso também pode acontecer. Na questão número 8, com base no que dispõe o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, julgue o próximo item. Está correta a grafia dos seguintes vocábulos. Aí chega a dar uma dorzinha no coração, né, porque nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Se você souber 6 e não souber uma, isso pode dar errado, né. Então vamos começar por capinha-açu. Todos os nomes de animais e plantas que tinham hífen, não houve alteração, porque são nomes científicos, tá. É o nome de uma árvore, é o nome de uma onça, acabou, o hífen continua. Então eles não mexeram, porque são nomes científicos. Então eu sei que esta está correta, né. Vamos para semi-analfabeto. Semi é um prefixo que termina em "i", né, a palavra começa com "a", então são vogais diferentes se atraem, então correta, sem hífen. Vice, ex, pró, pré, além, aquém, tem que gravar essa lista, né, sempre com hífen, então vice-almirante, ok. Ali aconteceu a translineação, né, mas vamos dizer que lá na prova não estava, pode a professora, né, colar aqui e acontecer. Vamos ver contra-regra. Então, se eu tenho um prefixo que termina em vogal e o radical começar com R, a gente vai juntar. Mas quando eu juntar essa vogal mais o R, eu tenho que duplicar o R, isso também acontece com S, por causa do som, né. Se eu não duplicar, fica contra a regra. Então é contra a regra, então eu tenho que colocar o segundo R. Então, ok. Aconteceu com infrassom, ó, terminou em vogal, começou com S, vou juntar e duplicar o S. Semi-interno. Semi é o prefixo, termina em "i", o interno começa com "i". I. Os iguais se afastam. E aí a gente separa com hífen para não dar briga, né. Então, correto. O prefixo "pan" mais vogal mais "n" mais "m" sempre tem, hífen, né. Então, pan-americano, começando com vogal, antes era tudo junto, tem que tomar cuidado, porque antes era pan-americano, né, e hoje é pan-americano. Então, pan mais vogal, sempre usar o hífen. Então, todas as palavras estão corretas. Então a questão é correta. Questão número 9. A grafia das formas verbais estimulá-los, avaliá-los e premiá-los justifica-se porque, na ênclise dos verbos terminados em vogal, A mais R, né, suprime-se o R e acentua-se o A, e o pronome toma a letra L e une-se a forma verbal por um hífen. Então, nós sabemos que essa história de encontrá-lo, amá-la, vê-lo, né, que realmente, se eu tenho verbos que estão no infinitivo, né, terminam em R, ou terminam em S, ou terminam em Z, nós vamos tirar essas letras, vamos acentuar, se for uma palavra oxítona, né, daí tem que ver a terminação A, E, O e em, e vamos usar o hífen, o e o a, que são os nossos pronomes pessoais oblíquos átonos, se transformam em lo, lá, los, las, né. Então, ele diz isso, ó, vamos suprime-se o R, acentua-se o A, nesse caso, porque a terminação A tem acento, o pronome toma a letra L, que está aqui, o pronome era o os, né, mais o L, porque tirou o R daqui, então isso está correto. Então, ok. Questão número 10. Não usamos hífen se as vogais do prefixo e do segundo elemento forem diferentes, como no exemplo, infraestrutura. Então já acabou, né, gente? Olha só. Infra,
estrutura. Infra é vogal, né, A, estrutura vogal E, né, então nós já sabemos que tem, né, essa grafia é correta, e aqui eles estão dizendo, né, não usamos. Então, já deu a questão como incorreta. Então isso aqui tá, vamos ver lá. A afirmação é assim, ó: "Não usamos hífen se a vogais de prefixo e segundo elemento foram diferentes", tá. Mas como nos exemplos, né. Então, se elas são diferentes, nós não usamos hífen, tá. Coautor e a era espacial. É isso aí. Então não usamos hífen se as vogais do prefixo e segundo elemento forem diferentes. É isso aí, tá. A gente vai usar o hífen quando, né, nós tivermos vogais diferentes. Aqui faltou um szinho, tá. Então realmente a questão é correta. A professora pensou que eles tinham colocado o exemplo diferente lá da afirmação. Então, ok. Questão número 11. A grafia das palavras formadas pelo prefixo semi, como semicrueza e semi-inteiro, por exemplo, obedece à mesma regra ortográfica que define a grafia das palavras formadas pelo prefixo co e re, no que se refere ao emprego do hífen, né. Então isso não é verdade, né, porque o prefixo semi está lá dentro do ex, do vice, do além, do aquém, né, então ele não está lá dentro daquela, e aí a gente não pode usar o hífen. O co e o re, eles têm regras específicas, né, então nós precisamos conhecer as regras do co e do re, vocês precisam revisar, né, são várias regrinhas, né. Então, por exemplo, quando aconteceu a reforma ortográfica, a gente viu as pessoas colocando assim, ó, reescrita, e a gente sabe que reescrita é tudo junto. Então essa regrinha aqui tem que ir realmente lá no conteúdo, estudar, rever a aula, porque são regras específicas e diferente do SEMI. Aqui, né, em alguns casos nós vamos ter, hífen, em outros casos não. Então, nesse caso, não pertencem à mesma regra e por isso são a questão é incoerente. Professora, o hífen eu posso só ir fazendo exercícios? Não. Coloca toda a matéria do hífen, separa, assim, ó, com 2 regras. Decora aquelas regras, estuda só aquilo ali. Uma vez, 2, 3. Decorei, peguei vários exemplos, fechou. Já sei isso. Vai lá, pega mais 2 ou 3 regras, estuda. Aprendeu, fiz exercício, tá tudo certo. Deu, já sei 5 regras. E aí vai juntando mais 2, juntando mais 3, né. Se você é mais devagar, vai, né, de uma em uma, mas fica martelando naquilo ali, porque, nós temos um dicionário muito extenso dentro da língua portuguesa, né. E nós observarmos essa mudança, é uma mudança muito complexa, se a gente pensar no dicionário inteiro. Em algumas palavras não, mas no nosso dicionário inteiro, né, vai aparecer aí às vezes uma palavra que você não conhece, aí pode ser um problemão. Então realmente estudar a regra, né, para prestar atenção. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, a expressão adverbial dia a dia admite a grafia alternativa dia a dia. A expressão dia a dia antes existia sem hífen e com hífen, e a partir da mudança ortográfica não se usa mais o hífen, né, então ela não admite mais a grafia do dia a dia com hífen. "Professora, então não existe mais com", não existe mais com hífen, né. Ali no texto você vai identificar se esse dia a dia é o teu cotidiano, né, a ideia de uma coisa repetitiva, né, ou se ela vai ter a ideia só de cotidiano ou a ideia repetitiva, tá. A nossa questão número 13, por constituir um substantivo, o termo bem-estar, empregado no segundo parágrafo, daí tem o texto, né, que eu não precisei colocar, poderia ser grafado em conformidade com a ortografia sem
o hífen. Então, nós temos o problema lá do bem e do mal, né? Se eu junto isso aqui, na história do bem e do mal com Ellen, né, nós temos muita ideia fonética. Então, se eu juntar ali, ó, fica bem-estar. Eu não vou falar bem-estar. Então, prestem bem atenção que isso acontece com o bem e com o mal, tá? Mal amado, por exemplo. Então, para não dar esse problema fonético, preservou-se o acento, né? Não, o acento, o hífen, nessas palavras. Então, bem-estar, né? Não pode estar sem hífen. Por isso que ela está incorreta. Isso acontece com o bem e com o mal, tá? Mesma regra. 14. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras de antissocial. Então vamos lá. Contrassenso, né? Terminou em vogal, a gente pode separar assim, ó, e a outra vai começar com S. Então é contra mais sensos. O que que aconteceu? Se terminar com vogal e começar com S, eu vou juntar e vou duplicar. A mesma coisa aconteceu com antissocial, ó. Terminou em vogal, social começa com S, então eu vou juntar e vou duplicar. Então a questão está correta. Algumas coisas assim são bem tranquilas, né, outras é que vão incomodar mais, né, tipo o co e o re que tem que decorar, tipo aquela listinha, né, do ex, do vice, do além, do aquém. Então existem coisinhas mais chatas que a gente realmente tem que decorar, que eu também sofri e que vocês vão passar pelo mesmo processo. 15. A escrita de contra-ataque poderia ser feita sem hífen, por analogia com contradição, sem que se incorresse em erro de grafia, né? Então, contra é um prefixo, ataque é o radical. Eu tenho vogais iguais, então vogais iguais eu sou obrigada a usar o hífen, e por isso a questão está incorreta. Questão número 16. A escrita de contraindicação, segundo o novo acordo ortográfico, está de acordo com as regras da gramática padrão. Então vamos ver. Contra é o prefixo, certo? Não está lá dentro daqueles que eu tenho que decorar. Vogal A mais vogal I são vogais diferentes, os diferentes vão se unir. Então a questão está correta. Questão número 17. Mais um pouquinho de água aqui. Palavras. Oba, essa questão é fácil, né? A palavra micro-ondas deve apresentar hífen, assim como a palavra anti-inflamatório. Então, micro-ondas, micro é o prefixo, né? Ondas é o radical, vogais iguais, os iguais se separam, para não dar briga, a gente coloca o hífen no meio, né? Mesma coisa com anti-inflamatório. Termina com I, começa com I, vogais iguais, então, correto. Quando é assim pequenininho e a regra que a gente já vai guardando, vejam que vocês já vão guardando algumas regras, né, vogais iguais, vogais diferentes, termina em vogal, começa com R, termina em vogal, começa com S, junto, mas vou duplicar, e aí a gente fazendo exercícios, a gente também vai, né, trabalhando a regra. Observando se as palavras infraestrutura, sanguessuga, contraindicação e pontapé apresentam grafia incorreta, pois deveriam apresentar hífen seguido a nova ortografia. Vamos ver. Infra, vogal A, estrutura, vogal E, então a palavra está correta. Sangue, vogal E, S, junta, duplica, certo. Contraindicação A e vogais diferentes, certo. Pontapé, antes tinha hífen, né? E pontapé hoje está na ideia que os gramáticos, né, quando eles fizeram a regrinha lá, diz assim, ó, não se usa mais hífen em palavras que nós perdemos a noção que são palavras compostas. Eu brinco, né, que o povo brasileiro não tem noção, então isso vai ser um problemão. É o caso de manda-chuva, né? Por quê? Porque no manda-chuva, que é aquele que manda, você vê uma pessoa só, né? No pontapé, você só vê a pessoa, né, fazendo o pontapé, não vai ver lá onde ele vai bater a parede ou o bumbum de alguém, por exemplo.
Então essa é a ideia deles, né, palavras que se perdeu a noção que são compostas. Então nesse caso, pontapé também está correta. E aí eles dizem, né, deveriam apresentar hífen. Não deveriam não, moço, por isso que ela está incorreta. E a nossa questão de número 20, para fecharmos a nossa aula de exercício hoje, né, nós temos aqui os prefixos "es", "pré", "pró", "além", "aquém" e "víssem" devem apresentar hífen. Isso é verdade, tá, é uma afirmação. Assim como em ex-diretor, ok. Pré-escola, ok. Pró-reitor, ok. Além-mar, ok. Aquém-mar, ok. Vice-presidente, ok. Então a nossa questão está correta. Então, queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero que a professora, né, de coração, assim, que a professora tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula de exercícios. Beijo.